Olá, amigo e amiga cartoleira, eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. No vídeo de hoje nós vamos montar o nosso time principal para a rodada de número 13. Então, fica comigo, não esqueçam de se inscrever, deixar seu like e também o seu comentário, porque aqui é tudo muito rápido, prático e sem demora. Na rodada passada, a gente tinha traçado uma meta de fazer 70 pontos na rodada passada. E a gente conseguiu fazer 72,55, o que nos dá um acumulado de 851,05 pontos e a posição 2011 no Nacional. E a gente agora está com 173,04 acumulado. Pessoal, mas eu confesso que não foi uma rodada muito fácil, porque a gente tinha algumas intempéries nessa rodada, como o jogo que aconteceu e depois não aconteceu, e depois aconteceu. A gente tinha os jogos da Libertadores, que esse ou esse jogador não ia jogar, e a gente tinha o surto de Covid do Fluminense, que pegou todo mundo de surpresa. Então não foi uma rodada fácil, eu confesso a vocês. E a gente só conseguiu isso porque faltando 8 minutos, a gente lançou lá no grupo que a gente faz, que a gente dá dicas, que a gente troca ideia. Vou de Keno no lugar de Marinho, porque Marinho não estava como provável. Vou bancar o Keno, porque o Keno precisava valorizar, precisava de 19 para valorizar. E a gente foi de Luiz Otávio e Moisés para compensar essa possível desvalorização. A gente arriscou, por isso que eu sempre falo que os 10 minutos finais são sempre os mais importantes e a gente se deu bem. Voltando ao nosso time, vamos revisar todo mundo. Olha o Keno ali no nosso time. Depois eu troquei, botei o Keno, o capitão para Cano, e aí foi mal, poderia ter valorizado mais. Vamos vender todo mundo, sem mais demora. Vendi todo o nosso time e nós vamos começar essa rodada pelo ataque. A gente tem... Cadê? A gente tem Marinho, não pode deixar de fora. O Marinho que tem média absurda de 10,75, não pode deixar de fora a melhor média do campeonato. A gente tem o Keno, vamos de Keno de novo. E você que está pensando em ir com o Keno, vai com o Keno, porque vai todo mundo com o Keno. A gente não pode negligenciar a boa fase do atleta. E agora a gente tem várias opções de ataque para essa rodada. Começando por Bruno Henrique, que voltou a jogar, voltou a fazer gol. Alejandro, que sempre quando joga em casa é uma boa opção, porém tem um jogo difícil contra o Corinthians, mais difícil. Tem o Rony, que finalmente estreou no Palmeiras, fez gol na última rodada não, na Libertadores, no último jogo do Palmeiras. O Luciano, que vem numa fase muito boa também. Vejam só quantas opções de ataque a gente tem para preencher essa última vaga. A gente tem o Deus Eliton Paulista, tem o Sacha correndo por fora. O Sacha sempre vai ser uma boa opção no time de Sampaoli. Tem o Gilberto, que esse sim estreou no Brasileiro, fez gol quarta-feira aí, inaugurou o gol, fez o primeiro gol dele, passa a ser uma nova opção de ataque. E a gente tem ainda o Savarino, prestem atenção quantas opções de ataque a gente tem. Tem ainda o Savarino, fazendo uma dobra ali no ataque do Atlético Mineiro. E a gente tem ele, que não pode ficar de fora, e que a gente vai formar o nosso terceiro jogador, que é o Pedro, que o Pedro é muito forte quando joga em casa. Então, nossa terceira opção de ataque será o Pedro. Então, nosso ataque está formado por Marinho, Keno e Pedro. Vamos agora começar a nossa escalação pelo começo. Goleiros. Nós temos boas opções de gol. A gente tem o Gatito Fernandes, a nossa primeira opção de gol. Joga um clássico contra o Fluminense, o Gatito Fernandes costuma ir bem. A gente tem o Douglas Friedrich, pela manutenção da SG aí do Bahia. Joga um jogo bom, confortável em casa contra o Sport. O Sport quando sai para jogar não costuma fazer muito gol. A gente tem o Everson. O Everson no último jogo deu até assistência, sempre é uma boa opção o Everson. A gente tem o JP, um goleiro que tem média 5,87, um goleiro que foi muito bem ontem na Libertadores, pegou tudo, pegou até pensamento o João Paulo, a gente não pode deixar e negligenciar ele, mas a gente tem o Everton, hein, o Everton?
Quem diria, média de menos 0,44. A gente tem o Everton pelo jogo, que é contra o Ceará. Um jogo confortável para o Palmeiras. Mas a gente vai com ele. A gente vai com o Wilson. Por quê? Porque o Wilson precisa de menos 5 para valorizar. E a gente acredita que o Wilson vai fazer umas 2 defesazinhas aí contra o São Paulo. São Paulo que tem um volume de jogo muito bom. E, assim, compensar uma possível desvalorização do nosso querido Keno, que precisa de 22 para começar a valorizar. É isso mesmo, pessoal. O Keno precisa de 22 para começar a valorizar. Então, pensando nisso, a gente vai sacrificar o nosso goleiro aí e vai de Wilson, pensando uma valorização boa do Wilson aí nessa rodada. Laterais. Sem mais demoras, vamos lá para as nossas laterais. A gente não vai com os laterais do Galo nessa primeira escalação. Lembrando a vocês, a gente sempre faz 2 escalações para vocês escolherem. Uma com a escalação do time mais caro, um time mais caro, com maior número de cartoletas, e outra do time mais em conta. Então, nossa primeira opção de lateral será o Felipe Jonathan. Já que a gente não vai com o JP, a gente vai com o Felipe Jonathan na lateral do nosso time. E a nossa segunda opção de lateral será o Vinha. A gente tem boas opções aqui de laterais. A gente tem o Sander, que é uma boa opção de lateral. A gente tem o Nino Paraíba, que é outra boa opção de lateral. A gente tem até o Fagner, que é uma boa opção. Tem o Juninho Capixaba, que foi muito bem contra o Botafogo. A gente tem o Fagner, que sempre é uma boa opção de lateral. Mas nessa rodada a gente tem o Marcos Rocha, as laterais do Palmeiras. Se vocês dobrarem as laterais do Palmeiras, vocês podem pontuar muito bem. Mas a gente vai de Vinha, nossa segunda opção na lateral. Então a gente está de Wilson, Felipe Jonathan e Vinha nas laterais. O nosso zagueiro será ele, o GG, para essa rodada, apostando na assistência do Vinha para o GG, um golzinho de cabeça aí do GG aí nessa rodada. E o nosso segundo zagueiro não vai ser o Júnior Alonso, a gente vai dar uma oportunidade por Hever, apostando também na maior ofensividade do Hever, que sempre chega nas cobranças de escanteio do Galo. Então, nossa zaga está formada por Wilson, Felipe Jonathan, Vinha e Vinha, Gustavo Gomes e Hever nas dupla de zaga. Vamos agora para os nossos meias. Logo de cara, 3 boas opções de meia: Thiago Galhardo, Arrascaeta e Nenê. Mas a gente tem outras boas opções. A gente tem o Daniel Alves, a gente tem o Otero, que é um jogador cartoleiro, muito bom. O Otero já tem média de 4,48. A gente tem o Alisson, quando joga em casa é sempre forte. Tem um clássico, é verdade, mas o Alisson sempre joga forte. A gente ainda tem o Rafael Veiga, que vem jogando muito bem no meio de campo do Palmeiras. E a gente tem o Raul. O Raul é o jogador cartoleiro. O Raul que está jogando de lateral direito no Bragantino. O Raul que tem média de 6,98. Então o Raul está sendo sempre um bom candidato para o nosso meio de campo. Mas para esse time a gente vai pesadão. A gente vai de Thiago Galhardo, Arrascaeta e Nenê, o nosso meio de campo. Então nosso time está custando ainda 140 cartoletas. A gente está indo de Wilson, Felipe Jonathan e Vinha nas laterais. Gustavo Gomes e Hever, a nossa dupla de zaga. Thiago Galhardo, Arrascaeta e Nenê, nosso meio de campo. Marinho, Keno e Pedro. Nosso técnico é o técnico que vai muito bem quando joga em casa, que é o Jorge Sampaoli. Então, nosso time custou 154 cartoletas. É um time relativamente caro. É agora que as cartoletas vão ficar fazendo diferença para vocês que estão na reta final disputando campeonato. Eu vou vender todo mundo. Não vou vender todo mundo dessa vez. Eu vou pontuar algumas substituições aqui para a gente fazer um time mais econômico, um time mais em conta para você que não tem tanta cartoleta para escalar seu time, mas não deixando de seu time ser competitivo. Nós vamos manter o nosso goleiro, a gente vai manter o Wilson. Os nossos laterais será o Felipe Jonathan. A gente vai mudar um pouquinho aqui a lateral, vai tirar o Vinha e a gente vai com o Guga, não negligenciando o Atlético Mineiro. Outra boa opção é o Vitor Luiz, apesar de jogar um clássico. A gente vai com o Guga. Nossa dupla de zaga:
A gente vai com o Gustavo Gomes, já que a gente botou o Guga, a gente vai tirar o Hever. E no lugar do Hever a gente vai botar um jogador que custa muito barato, mas a gente vai apostar no SG do Flamengo, a gente vai de Natan. Então a gente está com o Wilson, o Felipe Jonathan e o Guga nas laterais, o Gustavo Gomes e o Natan, a nossa dupla de zaga. No meio de campo, a gente vai tirar o Nenê e botar o Otero. E a gente vai tirar o Thiago Galhardo pelo jogo. Observem, pessoal, a gente vai tirar o Thiago Galhardo pelo jogo e para criar um time, você que não tem condições de ter um time mais caro, a gente vai tirar o Thiago Galhardo e vai botar o Raul. Cadê o Raul? Não é o time ideal, mas é o time que a gente dá para pagar. Então a gente está com Raul, Arrascaeta e Otero, os nossos 3 meio-campistas. E nosso ataque a gente vai manter o Marinho, o Keno e o Pedro. A gente vai tirar o Jorge Sampaoli, que custa muito caro. E o nosso técnico será o Mano Menezes, que é um técnico que custa mais barato. E a gente vai com ele porque a gente acha que ele vai ficar positivo. O nosso capitão vai ser o Keno. E o nosso time custou 133,87 cartoletas. E ele está formado pelo Wilson, o Felipe Jonathan e o Guga nas laterais, o Gustavo Gomes e o Natan, nossa dupla de zaga, o Raul, o Arrascaeta e o Otero no meio de campo. E fechando o ataque com Marinho, Keno e Pedro, o nosso técnico é o Mano Menezes. Vamos confirmar. Vamos mostrar aqui a nossa escalação. E o nosso time custou 133,87 cartoletas, o que não deixa de ser um time competitivo e um time bom para pontuar. Não é o meu time ideal, mas é um time que dá para pontuar e pontuar muito bem nessa rodada por apenas 133,87 cartoletas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das duas escalações. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like e também o seu comentário contando como foi. A gente espera chegar a alcançar novamente 70 pontos nessa rodada, ir para 920 e aumentar algumas posições aí no Nacional. Então é isso. Espero que todo mundo mite. Espero que todo mundo tenha boa sorte. Fiquem com Deus e até a rodada de número 14.